Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre ciências humanas na parte de geografia. Espero que vocês gostem. Nós vamos falar sobre miscigenação. No Brasil, há uma diversidade muito grande de pessoas com origens e culturas diferentes. Se você olhar à sua volta, perceberá que seus colegas são diferentes entre si. Como nós não estamos na escola, vocês vão observar aí na casa de vocês. Mas vamos imaginar como que era lá na escola, presencialmente, você olhando para os seus amigos, você vai ver que cada um é diferente um do outro, né? E se a gente observar a população da cidade, nós vamos perceber a mesma coisa. Caso você comece a andar pelo país, aí então irá descobrir que em cada canto existe uma diversidade maravilhosa. Uma nação inteira de cores e culturas diversas. E tudo isso pode ser explicado ao estudarmos o processo histórico brasileiro, pois a história do nosso país é única e tornou o nosso povo muito especial. Recebemos influências de diversas culturas e até hoje, no nosso dia a dia, mantemos muitas das tradições dos nossos antepassados. Antes de tudo, precisamos nos lembrar de que os indígenas não eram um povo único. Pelo contrário, eram centenas de populações com culturas e línguas diferentes. Então, pessoal, os índios não eram todos iguais. Eles tinham os povos que moravam em regiões diferentes do nosso país e possuíam culturas diferentes, modos de se pintar diferente, de falar, de se vestir. Eles eram diferentes. Então, não é porque eram os índios que eram todos iguais, tá? Aí tá falando aqui, ó, as palavras e o texto. Miscigenação. O que é miscigenação? Consiste na mistura de raças de povos de diferentes origens e etnias. Então, miscigenação é uma mistura de raças de pessoas de diferentes origens. Gravem isso. O contato desses povos com o homem europeu, principalmente os portugueses, foi cercado de estranhamentos dos dois lados. Isso porque esses povos eram muito diferentes entre si. A forma de se vestir, o idioma falado, a alimentação e a aparência eram diversas. Com o tempo, iniciou-se um processo de miscigenação entre os europeus e os indígenas, pois os homens brancos que vinham sozinhos para a América e as mulheres indígenas locais tiveram filhos mestiços. Porém, o processo de mestiçagem não foi perceptível apenas na aparência dos filhos de europeus e indígenas. A cultura também foi se mesclando e um bom exemplo disso foi a língua geral, um dialeto falado na colônia que misturava elementos da língua tupi e do português. Além disso, houve troca de conhecimento entre esses dois povos. Os portugueses tiveram que aprender diversas coisas indispensáveis para se adaptar ao território até então desconhecido, que é o nosso Brasil. Tudo isso gerou um novo tipo de cultura que, embora tivesse um predomínio de elementos portugueses, teve boas contribuições vindas de povos indígenas, como o uso da mandioca como um importante alimento, o banho de rio e os nomes de regiões, rios e de fauna e floras locais. Então, nós temos aqui, ó, a imagem do banho de rio, né? Da mandioca. A mandioca, eles descobriram a mandioca, né? Um alimento novo para eles, que só tinha aqui no Brasil. Então, eles começaram a consumir e começaram a tomar banho nos rios. Eles não tomavam banho, era raro os banhos, né? E com tantas águas lindas aqui no nosso país, né? Com calor, então eles aprenderam a tomar banho. Isso foi uma cultura que eles adquiriram aqui no nosso país. Assim como os indígenas, os africanos, eles também tinham origens em povos diversos e pertenciam a dois grandes grupos étnicos, os bantus e os sudanenses. Surgia então mais um importante grupo que viria a formar o Brasil, os afrodescendentes.
Chamamos de afrodescendentes todos os brasileiros que têm como antepassados os negros africanos, trazidos para cá como escravos no período colonial. Aí, pessoal, nós temos aqui uma imagem de diferentes nações negras. Essa imagem é de 1834 e 1839, de Jean Baptiste Debret. Aqui, ó, nós vemos diversos tipos de negros, diversas raças. Olha só como eles são negros, mas são diferentes. Observem só. Isso quer dizer que as influências dos africanos na forma de trabalho, na música, na dança, na prática religiosa ou na alimentação são muito importantes para o que somos hoje. Então, olha só que nós temos a imagem de um instrumento musical de origem africana. E aqui a capoeira, né? São costumes que os negros trouxeram para o Brasil, os africanos trouxeram para o Brasil. Então, eles influenciaram grandemente na nossa cultura, ele e os índios. Agora, copie essas perguntas em seu caderno e responda. Vocês vão explicar com as suas palavras o que significa miscigenação, tá? Quero bastante capricho nessas atividades. Na 2, vocês vão pesquisar em jornais e revistas imagens que representem a miscigenação, que é a população brasileira, e vai colar no caderno. Se preferir, você poderá fazer um desenho. Mas é qualquer desenho, professora? Não, você vai fazer um desenho que represente a nossa miscigenação. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje. Dúvidas, chamem a professora no privado. Um grande beijo e um bom final de semana a todos.